Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Souza, estamos ao vivo com todos vocês, direto aqui de Portugal, direto aqui da Europa. Nós vamos falar hoje sobre o testemunho do pastor Nivaldo, né? Nós vamos falar hoje sobre o testemunho do pastor Nivaldo, que é um dos ex-católicos, um dos ex-padres aí, mais conhecidos nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, quase 40 anos aí, que ele é pastor protestante. Ele era padre, ele se converteu ao protestantismo, ele era padre, largou a batina e teve a bênção até do Papa João Paulo II, e ele saiu pela porta da frente. Nós vamos hoje, então, reagir, fazer um react aqui sobre o querido pastor Nivaldo, tá? Peço que você deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Nós vamos reagir, então, hoje ao testemunho do querido pastor Nivaldo Lisboa. Nós vamos, então, entender um pouquinho da história dele, vamos, então, compreender um pouquinho como é que foi o caminho que o Espírito Santo fez, que o Senhor Jesus fez, para ele largar toda a religiosidade do catolicismo romano, deixou a igreja una, santa e apostólica e se tornou um cristão protestante. Vamos reagir aos vídeos aqui que nós temos. Lembrando que todos os vídeos que eu vou soltar aqui do pastor Nivaldo, do ex-padre, hoje cristão protestante, o pastor Nivaldo, estão aqui embaixo no link, tá? Aqui na descrição. Então, se você quiser assistir os vídeos do pastor Nivaldo na íntegra, ele contando o seu testemunho, não são cortes, são vídeos inteiros na íntegra. Então, aqui embaixo os links, e você pode, então, ir lá e assistir os vídeos por completo, tá bom? A gente vai ouvir ele contar a história dele e vamos reagir aqui a alguns pontos que eu acho importante. Porque eu acredito, como vocês podem testemunhar, na América Latina, por exemplo, hoje no Brasil, por exemplo, o número de protestantes cresceram muito. E qual é a razão desse crescimento pujante do cristianismo protestante? Qual que é a razão de ter esse crescimento absurdo do cristianismo evangélico protestante no Brasil e no mundo? Nós vamos, então, escutar o testemunho do ex-padre Nivaldo Lisboa. Nós vamos ouvir, então, hoje o pastor Nivaldo. Vamos escutar, vamos reagir primeiro a esse vídeo aqui, depois a gente vai ouvir o outro. Vamos a esse aqui que é mais recente. Pastor Nivaldo Lisboa, ex-padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos reagir ao vídeo. O tempo do homem, agora diga Kairos, o tempo de Deus, né? Jesus recebeu uma mensagem que o melhor amigo dele, que ele amava, diz a Bíblia que ele amava demais, Marta, Maria e Lázaro. Só para começar aqui, você percebe o quão carismático que ele é, né? Uma figura carismática, uma figura amorosa, uma figura simpática, uma figura gentia. Você percebe o quanto que ele é amoroso, né? O sorriso dele largo, né? Essa voz do mineiro que contagia a gente. Imagina, eu acho que esse homem era um excelente padre. E graças a Deus que ele veio pro lado de cá e se tornou um cristão protestante, se tornou aí um pastor evangélico. Vamos continuar ouvindo o testemunho dele. Só para constar, meu pai, Francisco Verdeiros de Souza, meu pai era mineiro, né? Então eu tenho sangue mineiro também aqui nas minhas veias, e meu pai era de Governador Valadares, mesma terra do ex-padre, o Nivaldo, que hoje é pastor protestante. Vamos continuar assistindo. Ele recebeu uma mensagem: seu amigo está muito doente. Mas diz a Bíblia que Jesus foi correndo lá para resolver o problema. Ele amava tanto. Mas diz a Bíblia que Jesus ainda ficou 2 dias onde estava, mandou só o mensageiro devolver para suas irmãs lá uma palavra profética, né? Que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Jesus demorou. Então o Cronos do homem e o Kairos de Deus muitas vezes prova e revela quem a gente é.
Porque Deus demora às vezes, mas fala para quem está do seu lado, a glória dele vai se manifestar. Fala assim, quando ele demora é porque está caprichando. Ah, Jesus. Ô, irmãos, eu sou o pastor Nivaldo Lisboa Soares, pastor Nivaldo. Eu não era pastor, durante muitos anos eu era o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, encardinado, ligado à Diocese de Governador Valadares. Então você percebe que agora o pastor Nivaldo, ex-padre da Igreja Católica Apostólica Romana, ali de Governador Valadares, ele começa então agora falar como eram as funções, o que ele fazia, como que ele se comportava, qual que era os sacramentos, o sacerdócio, a sua posição na igreja. E isso aqui, gente, é tudo comprovado, tudo documentado, tá? Aqui não tem lorota. Realmente ele foi padre católico, exerceu o seu ministério, o seu sacerdócio católico, e ele, então, teve um encontro com Cristo. Peraí, mas como é que pode? Se ele já era cristão, né? Como é que ele teve um encontro com Cristo? É exatamente isso. Ele teve uma revelação do Senhor Jesus. Ele encontrou com o Senhor Jesus na palavra, no Evangelho. Né? Ele vai explicar direitinho como é que foi esse seu encontro com o Senhor Jesus, esse encontro com a graça do Evangelho. Vamos escutar o ex-padre Nivaldo contando. Olha só, o ex-padre contando. Conta aí. Diga comigo, por favor, diocese. Fale, por favor, Dio. Deus. Cese. César. Jesus mandou juntar Deus com César. Olha que revelação poderosa, hein? Presta bem atenção. Isso aí é um ex-padre contando sobre a sua antiga crença, sua antiga fé, que ele aprendeu dentro do rito do catolicismo, com os doutores católicos, com teólogos católicos. Então, vai tendo a perspectiva de que a revelação que ele está trazendo ali é importante, por quê? Porque ele tira toda aquela mistificação que foi feita e foi criada em torno da diocese católica, da questão da capela, da igreja, que ele ali era o padre, era o sacerdote. Ele está explicando essa junção dos nomes em grego, que dá o sentido de César. Peraí, o que César, que é o imperador romano, tem a ver com a obra de Cristo, com a obra de Deus? Em absolutamente nada, é ou não é verdade? Porque você que está aí me assistindo agora, que é cristão católico, enfim, você deve pensar que a diocese que você frequenta é a igreja de Cristo, não é? O que tem a ver o nome de um imperador ter essa comunhão? Nenhuma, não é verdade? Vamos escutar o padre falar. O ex-padre falar. Ele falou, a Deus o que é de Deus, a César. Mas houve dois políticos, um chamado Constantino, no século IV, todos dois. Constantino, que disse que viu uma cruz no céu, uma visão, escrito em grego, em Totonike, com este sinal vencerás, e ele se converteu. Alguns historiadores colocam essa conversão entre aspas, porque ele era um imperador e político, quando se converte, gera um pouco de desconfiança. Que o Império Romano estava decadente, estava terminando. Quem conhece a história de Roma sabe que no ano 476 depois de Cristo foi o fim do Império Romano do Ocidente. Que do Oriente ainda foi até 1453 com a tomada de Constantinopla. Mas Constantino fez uma coisa boa. Ele mandou parar de matar os cristãos. E ele institucionalizou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas, só que houve um probleminha. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas
o imperador se converteu, começou a mandar na igreja. Por exemplo, a primeira reunião da Igreja de Cristo está em Atos 15, Concílio de Jerusalém. Mas a primeira reunião, no século IV, foi no Concílio de Nicéia. Quem é que convocou todos os líderes da Igreja de Cristo? Constantino. Olha só, essa parte é importante por quê? Porque ele está descrevendo, como se fosse uma espinha dorsal, o que ele presenciou do lado de dentro do sacerdócio como católico, como um padre católico. Ele está explicando que lá em Atos teve o primeiro concílio com a igreja primitiva e depois lá no século IV, em 325, o concílio convocado pelo imperador romano. Né? Ali vai estabelecer algumas doutrinas e tal. E olha o que ele está explicando, porque isso é importante para você que está assistindo aí, que é católico, que pensa que essa igreja é a igreja de Cristo, a igreja de Deus. E, na verdade, tem que se tomar um pouco de cuidado, um pouco de cautela, porque o evangelho é o evangelho que apresenta Jesus Cristo, as doutrinas de Cristo, as doutrinas dos apóstolos, só que no curso da história, a igreja, ela parece que recebe outras influências sociais que são inseridas nela, que são enxertadas nela, principalmente depois do século IV, quando a igreja passa, então, a receber toda aquela influência política e romana. O próprio imperador Constantino, ele convoca o concílio. Peraí, o que tem a ver o imperador Constantino, romano, com a instituição que é a Igreja de Cristo? Em absolutamente nada, não é verdade? Então, ouça o que o padre vai explicar, que é importante isso aqui, gente. Quem é que presidiu a reunião? Constantino. Convocou, presidiu o concílio de Nicéia. Então, ali naquele ano 324 e o 325 foram anos em que o paganismo de Roma entrou dentro da igreja. Daí surgiram as dioceses. Deus com César, mas quem passou a influenciar mais na igreja foi César do que Deus, muitas vezes. Aí Constantino morreu. Então, assim, olha como é profundo isso aqui, interessante, porque aí é um ex-padre contando, um ex-padre, um ex-acadêmico da Igreja Católica. O cara fez filosofia, fez teologia, enfim, ele foi professor de grego, enfim. Então é um ex-padre da Igreja Católica que está testemunhando que a partir do século IV a Igreja passou a ter como patrono, o mandante, o próprio imperador, Constantino. Porque assim, você imagina que o imperador está convocando um concílio. O que tem a ver o imperador com o concílio da igreja? Em absolutamente nada. Se ele convoca, é porque ele tem poder. Se ele convoca, é porque ele manda na instituição. Então, do século IV em diante, você começa a ver algumas bizarrices que são inseridas dentro da igreja. Você começa a ver alguns costumes do paganismo, algumas práticas do paganismo, alguns sincretismos do paganismo que são enxertados dentro da igreja, depois do século IV, que são estranhas, porque não são bíblicas, são extra-bíblicas, são fora da Bíblia. E aí depois eles vão inserir mais à frente, a longo prazo na história, eles vão colocar mais à frente, mais tardio, a questão da igreja entender que aquilo que é extra-bíblico, que é fora da Bíblia, é uma tradição. Só que é uma tradição que não é cristã. Por exemplo, como disse aí o ex-padre Nivaldo, você pega, por exemplo, 310 depois de Cristo, eles passam então a colocar dentro da igreja, por exemplo, a oração por mortos, né, o sinal da cruz. Então, assim, a oração por mortos e o sinal da cruz passa a ser utilizado depois do ano 310, só para você ter ideia. Por exemplo, a questão de velas de parafina, por exemplo, foi introduzido na igreja depois do ano 300. Você tem a missa, por exemplo, que foi adotada em 394 depois de Cristo.
Então, tudo passa a ser enxertado, a ser inserido na igreja depois. Por exemplo, a adoração a Maria, Maria Theotokos, é uma doutrina tardia. Você tem isso sendo colocado dentro da igreja lá para o ano 431. Lá para o ano 431 é que é colocado dentro da igreja a Maria Theotokos, Maria ser mãe de Deus. Isso foi no concílio de Éfeso, em 431. Então você veja que 4 séculos depois da morte de Jesus, mais 31, ou seja, 431 anos depois, né? 4 séculos depois, olha como é tardio, eles foram colocar a Maria como mãe de Deus. Você veja que é uma construção teológica que não é bíblica, que é fora da Bíblia, entende? É mais ou menos isso que o ex-padre Nivaldo está dizendo. Por exemplo, você pega, por exemplo, 593, no ano 593, foi então constituído por Gregório o Grande a questão do purgatório. Então você percebe que é uma doutrina tardia, que não tem nada a ver com as escrituras. A Bíblia diz uma coisa e a igreja inseriu outra. E depois, no futuro, num tempo mais tardio ainda, eles colocam isso como um costume da igreja, uma prática da igreja, que isso está na historicidade da igreja, que isso é uma tradição da igreja. Eles têm que rotular como tradição, porque como doutrina cristã não existe. Então são práticas do paganismo, práticas do ocultismo, práticas comuns no Império Romano, no Império Grego, e por aí vai. Eles pegaram isso e colocaram dentro da igreja como se fosse doutrina cristã, mas não é. Olha o que o ex-padre Nivaldo está dizendo, porque é importante. Vamos ouvir. Quem é que entrou no lugar dele? Diga comigo, Teodósio. Teodósio assinou um documento juridicamente criando a Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Cristo é a resposta. É uma igreja legal ou é uma igreja ilegal? Essa igreja tem ata, tem estatuto registrado no cartório de pessoas jurídicas de santos? Tem. A Igreja Católica também tem sua ata, seu estatuto assinado pelo imperador Teodósio. O nome, diga comigo, por favor, Cunctus Populos. Para que todos os povos saibam. Então, o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, como a gente fala em latim, ex toto genere suo, o nascimento mesmo da igreja foi no ano, diga comigo, 381, depois de Cristo. Quando eu era padre da Igreja Católica, eu sempre falava que a Igreja Católica Romana foi a primeira igreja, a mais antiga, a verdadeira igreja de Cristo, e todo padre era obrigado a falar na missa até 1965, ex ecclesia nulla salus, ex ecclesia católica romana nulla salus. Quantas vezes eu falei isso? Que fora da igreja católica ninguém se salva. E eu pergunto para os irmãos, é a igreja, é a religião, é a denominação religiosa que salva? É o batismo que salva? São as obras de caridade, as obras filantrópicas que salvam? Então, por favor, repita comigo aquilo que Martim Lutero falava lá na Alemanha, Calvino, Farel na França, Zwinglio na Suíça. Os reformadores ensinavam o que o pastor natalino ensina aqui também, as 3 dimensões da soteriologia, da salvação. Primeiro, diga comigo, a fonte da salvação é a graça de Deus. Eu, como padre, eu estudei muito, só de filosofia, vários anos, 4 anos depois de teologia, e eu aprendi, eu ensinava que salvação é pelas obras, mas a salvação é pelas obras ou é pela graça? Glória a Deus. Então, a fonte da salvação é a graça. Efésios 2, verso 8 a 10. Agora diga também, o fundamento da salvação
é a obediência de Cristo. Filipenses 2, versos 6 a 11. Ele sendo Deus. A Bíblia em grego, no koiné, diz enarché en hologos. Enarché hologos ecoeto. No princípio era o verbo. São Jerônimo traduziu a Septuaginta grega para a Vulgata latina, et verbum carum factum est. O verbo se fez carne. Mas antes dele nascer da Virgem Maria e padecer sob Pôncio Pilatos, ele já preexistia na eternidade. Era o Logos. Logos. Às vezes bate na nossa porta testemunha de Jeová. Eles não creem que Jesus é Deus. Não creem na divindade de Cristo. Mas nós cremos que Jesus, ele é 100% homem, exceto no pecado, mas também é 100% Deus, que ele já preexistia na eternidade como Logos. O Logos se fez carne no ventre de Maria. Ele, como diz lá em Filipenses 2, é kenosis, ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo, doulos, e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o diga em hebraico, Yeshua, Mashiach. Jesus é o Messias. Pergunta para quem está ao seu lado: você crê que Jesus é Deus? Fala, você crê que é Yeshua HaMashiach? Irmãos, Jesus, e eu quero hoje de manhã falar sobre essa graça. Então, Lutero e os reformadores. Você vê que coisa tremenda esse trechinho, eu deixei passar um pouquinho mais para poder reagir. Nesse trechinho ele fala que quem fundou a Igreja Católica não foi Jesus Cristo. Quem fundou a Igreja Católica foi o imperador Teodósio, em 381. Porque ele quem vai lá e assina o documento instituindo a Igreja no Império Romano. Quer dizer, não é estranho você tardiamente, só no ano 381, você compreender a concepção de igreja no sentido literal da coisa, no sentido literal da palavra. Porque nós cristãos protestantes, nós entendemos o seguinte, que o Senhor Jesus fundou a igreja, os apóstolos deram continuidade, só que durante o quarto século, essa igreja, ela se corrompeu por causa dos imperadores romanos, que teve poder sobre ela, inclusive poder de fundação, porque até então era uma igreja considerada autônoma, ou considerada de fundo de quintal, ou considerada grupos de rebeldes, ou de extremistas, ou seitários, como era o termo mais usado naquele período. E os cristãos até então eram perseguidos e mortos durante o Império Romano. Só que depois, mais tardiamente, quando essa igreja ela é estabelecida dentro do contexto do imperador, dentro do contexto do romanismo, e ela se filia, se junta ao poder político romano, ela passa a não mais ser perseguida. Só que qual foi o preço dessa prostituição, dessa aliança que foi feita no século IV? Qual foi o preço? E isso, doutores católicos e teólogos católicos não querem falar para você, não é mesmo? Porque você tem, por exemplo, em 325, você tem o imperador Constantino convocando um concílio teológico, o concílio da igreja, para discutir sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, para discutir assuntos espirituais e eternos da igreja. Constantino tinha alguma formação acadêmica? Não! Só que Constantino estava lá convocando a igreja, E parece que todos os sacerdotes da igreja vieram ali, bateram continência para Constantino,
E depois, mais tarde, em 381, Teodósio assina o documento e estabelece a fundação da Igreja Católica. E aí vocês vêm dizer que ela é una, santa, católica e romana. Ela é mesmo. É de Roma, realmente de Igreja de Roma, porque ela não é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós compreendemos, cristãos protestantes, que a Igreja de Cristo foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, deu prosseguimento pelos apóstolos, só que depois, no século IV, ela se corrompeu, ela se politizou com o Império Romano. E então, Roma e os sacerdotes que estavam ali da igreja permitiram a incluir nela paganismo, coisas que são extra-bíblica, que não tem nada a ver com o evangelho. A nossa pregação é sobre Jesus Cristo, a nossa pregação ela é cristológica, não é mariológica. A nossa pregação ela é cristológica, não tem nada a ver com essa divinização que se tem em torno de Maria e em torno de outras práticas terríveis e pagãs que foram introduzidas no seio da igreja. Então, quando o padre fala que quem fundou a igreja católica apostólica romana não foi Cristo, mas foi o imperador Teodósio em 381, ele tem toda a razão, é assim que nós entendemos. Então, assim, quando vem aqui no século XVI, quando você tem aqui, por exemplo, Lutero, Zwinglio, João Hus, inclusive João Hus foi um reformador no ano 1337, João Hus, que era um padre, que ele não aceitava mais todo o constrangimento papal provocado sobre os sacerdotes, não aceitava mais a questão das doutrinas extra-bíblicas que foram inseridas dentro da igreja. Quando João Hus protestou e falou contra, ele foi queimado vivo por ordem do Papa. Então, essa é a igreja que está aí já há quantos séculos, dizendo ser a igreja santa, una, católica, romana, que é de Cristo, mas não é de Cristo. Essa igreja que está aí é de Roma, não é de Cristo. Porque a de Cristo, ela foi perseguida e foi morta até ali, meados do século IV. Ela extinguiu-se ali, ela parou ali. Graças a Deus que Deus sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente. Inclusive, aí dentro da Igreja Católica, está cheio de gente que é remanescente de Deus aí dentro. Gente fiel que está aí dentro. E Deus está promovendo um grande avivamento. Somente a Escritura, somente Deus, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. E a nada mais. Olha o que o padre vai falar. Escuta aí, o ex-padre Nivaldo. Amadores, como o pastor Natalino diz, sempre batalha nessa tecla, que a fonte da salvação é a graça, é a fonte que o pastor bebeu, que eu bebi. E hoje eu estou agradecendo aqui nesta igreja, meus 33 anos de crente. Eu experimentei essa graça irresistível. A graça de Deus, soberana graça, maravilhosa graça. Oh, Deus bom. Hoje eu estou agradecendo aqui. Há 33 anos. Eu bebi dessa fonte. E aí foi na hora da missa. Eu estava rezando a missa, uai. Estava de batina, de túnica, de estola, casula, dalmática, sobrepeliz. Estava todo paramentado quando um crente, um evangélico da igreja presbiteriana do Brasil, um velho presbítero, que eu havia encontrado numa oficina mecânica. Brinquei com o crente. Eu não sabia que crente é perigoso. Brinquei com ele, falei lá na oficina mecânica: ô irmão, vai lá domingo assistir minha missa. Ele falou: padre, eu sou crente, domingo eu tenho que ir para o culto. Ai. Falei: mas vocês evangélicos, vocês vivem convidando meus católicos para virem às suas igrejas. Falei: vai lá à minha paróquia, leva a sua Bíblia da capa preta, que eu vou deixar o senhor falar de Jesus domingo à noite lá para os católicos. Eu convidei, na hora que estava saindo, eu falei: ó, vou deixar o senhor pregar, mas eu quero que o senhor pregue sobre dízimo, porque eu estou precisando de dinheiro para fazer, acabar de construir a igreja católica. Eu falei com ele: vocês evangélicos, vocês dão dízimo de tudo, ainda ofertam com generosidade, com amor. Fala para quem está do seu lado: parabéns, porque você é dizimista fiel.
Se não for, vai ser, uai. Ô irmãos, há poder no sangue de Jesus. Então, ó, a fonte da salvação é a graça, o fundamento da salvação é a obediência de Cristo. E ó, diga, o preço da salvação é o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 17 em diante. Fala que não foi com prata nem com ouro, mas com o preciosíssimo sangue de Jesus, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, herdada por tradição de nossos pais. Ai, irmãos, como Jesus é bom. Fez eu encontrar aquele crente lá na oficina mecânica. Convidei o irmão, mas ó, eu convidei, mas não pensei que ele fosse à missa, não. Convidei, mas eu me esqueci do convite. E passou a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo. Aquele irmão se esqueceu do convite que eu fiz. Ele ficou a semana toda jejuando e domingo de manhã, irmã, ele passou na igrejinha dele e falou: irmãos, orem por mim que eu estou indo para a missa. Os irmãos, irmão, o senhor não vai ficar para o culto da noite? Não, o padre Nivaldo me convidou e falou que vai me dar uma oportunidade de falar de Jesus lá na missa, e eu não posso perder essa chance não, uai. Fala para quem está do seu lado: aumente a sua paixão. Fala, por Jesus e pelas almas. Ai, irmãos, saudade daquele crente apaixonado. Há muita gente desanimada, que só quer sombra e água fresca, botina larga, jornal sem letra, aí não dá. E se prepare, porque o Espírito Santo bradou na boca do pastor Natalino que ele vai pregar, ele ia pregar hoje sobre participação. A participação nossa em Cristo. A fé sem participação é... Ai, irmãos. Então hoje eu vou contar daqui a pouco. Eu quero falar o que o crente falou na missa, porque eu nunca, nunca ia pensar. Eu nunca ia pensar que eu fosse deixar a batina, que naquela noite de domingo a igreja lotada, muita gente em pé, que no meio da missa eu fosse, que eu seria tão tocado pelo Espírito Santo e convencido que o caminho é esse que nós estamos aqui. Eu não queria pensar que no meio da missa, na frente dos católicos, eu fosse levantar a minha mão de batina e tudo e aceitar Jesus ali como meu Salvador e meu Senhor. Mas Romanos capítulo 1 fala que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho muda. E olha, aquele crente, eu vou até dizer aqui para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou professor de professores. Sou professor universitário, ele que abriu essa porta para mim, para que eu fosse professor de um curso de pedagogia, ciências sociais, letras, dando aula de filosofia, história, latim. Dei aula de grego para os padres, os seminaristas que vão ser padres, o grego bíblico, o koiné, o grego clássico. Eu estudei muito, mas vou dizer nesta manhã, repetir, que eu falei quinta-feira. Apesar de eu ter estudado tanto, foi aquele crente, aquele irmãozinho da roça, plantador de café do Caparaó, do Jiquitibá, lá depois de Muriaé, de Leopoldina, vem ali Carangola, ele nasceu lá no Carangola, lá no Alvorado, uma rocinha, todo mundo ali só vive do café. Foi ali que o presbítero Arsênio, que Jesus levou há 2 anos mais ou menos, foi ali que ele nasceu. E apesar de eu ter estudado tanto, foi aquele homem simples, um homem que não tinha estudo nenhum, nada do mundo acadêmico, nada de filosofia, nada de teologia, mas ele era cheio do Espírito Santo, era cheio de amor pelas almas, nunca pregou por dinheiro, nunca, saiu de casa, saía de casa
Às vezes, 4 pontes safenas, 2 mamárias, quase morreram, 2 AVCs, mas sempre saía, cheio de amor. E naquele dia ele não iria pensar que o padre fosse converter na missa e junto comigo a igreja quase toda. Ai, irmãos, saudade do Arsênio. É tão bom quando a gente encontra um crente, um pastor amoroso, que entende o que é viver propter regnum Dei, viver pelo reino. Sabe, irmãos, eu estou muito feliz hoje aqui, agradecendo meus 33 anos de crente. Não vim para Santos convidado por igreja nenhuma. Lá em casa, aquele contexto ali de enchente, água entrando, em Valadares, eu falei com a minha esposa, Maria, segura a onda que eu estou indo para Santos. O nome da esposa do pastor Nivaldo é Maria, tá, gente? Não vão confundir com a mãe de Jesus, não, tá? Nem com a Maria, que é venerada pela Igreja Católica, não. É a esposa dele, tá, gente? Vamos lá. Lá tem um pastor que é pastor. É pastor. Natalino. Que ele tem Jesus mesmo. Há caricaturas de ministérios. Mas ainda há Micaías. Enquanto lá em Salmo 137, havia levitas tristes, desanimados, que penduraram as harpas junto aos rios da Babilônia. Ezequiel capítulo 1 mostra um homem de Deus, um profeta, no mesmo lugar, na Babilônia, exilado também. Mas ele não estava desanimado como os levitas, que o povo pedia, cantem para nós os cânticos de Sião. E eles falaram, nós já penduramos nossas harpas, não vamos cantar não. Perderam a oportunidade de testemunhar na Babilônia. Mas Ezequiel não perdeu a oportunidade. Então eu vejo no pastor Natalino um profeta Ezequiel. Que muitas vezes Ezequiel teve uma palavra dura, porque Deus levantou Ezequiel para o seu povo. Então, ele é um homem, o pastor Natalino cumpre 1 Coríntios 14. Ele foi levantado para consolar a igreja, para edificar a igreja, mas também para exortar. Na hora de puxar a orelha, ele puxa também, puxa até de padre. Ele já puxou a mim uma vez, o pastor Nivaldo, não vai por esse caminho, vai por aqui. Então, há muitos anos eu tive aqui, é a segunda vez que eu venho. O pastor puxando a orelha de padre. Venho aqui. Ai, Jesus, a palavra que Deus mandou eu ler aqui essa manhã é apenas um verso. Provérbios capítulo 9, verso 1. Repita comigo. A sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Nesses minutinhos, eu gostaria de compartilhar meu testemunho. E quais são as 7 colunas? Quais são os 7 projetos que o Senhor tem para a sua noiva, para a sua igreja, nesses últimos dias? E se a igreja falhar em um projeto, ela não está preparada para o arrebatamento. E desde que eu entrei aqui, me ajoelhei aqui, quinta-feira, o Espírito Santo já me testificou que esta igreja já está cumprindo esses 7 projetos. Capriche um pouco mais neles daqui para frente. Vou só falar o nome deles e onde eles estão na Bíblia. Os 7 projetos de Deus para um servo dele. Viu? E eu queria cantar um hino também agora cedo. Vou pedir o violão emprestado. Mas repita comigo já a priori aqui, de antemão, o nome desses 7 projetos, para a gente não se esquecer dele. O primeiro projeto de Deus, diga comigo, santificação. Levítico 8, Isaías 35, 8. Santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus levantou esta igreja aqui em Santos para mostrar aqui em Santos que aqui tem um povo que não está brincando de crente, que está se santificando para ir, para participar da primeira ressurreição, para participar do arrebatamento.
Quem é que está aqui nesta manhã que se Jesus vier agora, nesta manhã, vai ficar feliz? Levante a mão e diga amém. Eu não vou ficar feliz, eu vou com ele feliz. Pergunta para quem está do seu lado, você fica ou vai? Então repita agora, com aleluia. Quem é que se Jesus vier agora vai subir com ele feliz? Vou cantar um hino aqui, depois eu continuo. Obrigado, irmão. Pastor Nivaldo é muito carismático mesmo. E aí é só Bíblia, gente, é só Evangelho, é só Bíblia, não tem nada extra, é só Bíblia mesmo. Ele é muito carismático. Estamos reagindo ao testemunho do ex-padre Nivaldo. Obrigado. Quando eu era padre, eu tinha um sacristão e tinha um coroinha também, né? Olha esse padre Nivaldo adorando a Deus. Sei o quanto já sofri, o quanto já chorei, o quanto padeci. Vi o mal crescer em mim, me prostrei no chão, a razão perdi, mas gritei: ó liberdade, por favor, quebre as cadeias, me tire a dor, deixa-me livre, servir em paz ao Criador. Ouve meu grito, dá-me tua paz, dá-me do pão que satisfaz, dá-me da água, lava-me no sangue, ó Cordeiro bendito, tu podes salvar. Sei, hoje eu sou feliz, pois eu encontrei a vida em Jesus. Vi o seu lindo olhar, liberdade e paz em lugar da dor. Liberdade, 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 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga para quem está do seu lado: em breve Jesus vem te pegar. Então cante comigo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Toda a igreja. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o
o meu nome a chamar. Cante para Jesus. O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho ainda poucos minutinhos, mas repita comigo: santificação. O segundo projeto, diga adoração. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel, quando falei dos levitas desanimados, Ezequiel no capítulo 1 ele estava cheio do poder, tendo visões de Deus, e ali ele foi chamado, comissionado para um profeta. Apesar que ele era sacerdote da linhagem sacerdotal, vinha desde os levitas, principalmente dos sacerdotes, Deus chamou Ezequiel para profeta. Ele quer que você também profetize, pregue a palavra, igual aquele crente pregou lá na missa. Irmãos, então, adoração. É tempo de adorar mais, de louvar mais. E esse convite que o pastor Natalino fez de 12 horas, de ficar aqui adorando, louvando, nosso Deus vai atrair mais ainda a glória, a nuvem de glória estará ainda mais sobre esta igreja. Já está aqui. Terceiro projeto de Deus, diga comunhão. Koinonia, Atos 2, verso 42 a 47. Fala que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Não havia necessitados entre eles, porque havia verdadeira comunhão. Fala para quem está do seu lado: eu quero te tratar do jeito que Jesus me trata. Fala assim: eu quero te amar do jeito que Jesus me ama, uai. Barnabé vendeu até uma propriedade que tinha para ajudar os seus irmãos. Ajudou Paulo. Quando Paulo enfrentou crises na Antioquia, Barnabé foi correndo para lá para socorrer. Esse dom de socorro, o pastor dos irmãos tem, pastor Natalino. Irmãos, quarto projeto de Deus, diga avivamento. 1 Coríntios 12 a 14, Romanos 12, Efésios 4, Gálatas 5, verso 22 a 24. Fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Avivamento é a ministração, é o ministério dos dons e do fruto do Espírito. Vocês são uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Estão se enchendo cada vez mais, enquanto muitos estão se esvaziando aí, abraçando o mundo, se desviando. Aqui está um povo que está se enchendo do Espírito. E o pastor Natalino, voltando, não é jogar confete, não. Ele é um pastor avivado e, graças a Deus, ele não aceita aqui na igreja emocionalismo falso, falsificação emocional e nem particularização da verdade bíblica. Que ele é fiel a Cristo e à Bíblia. Por isso que esta igreja é um referencial. Não, irmãos, então avivamento. Tem muito crente desanimado, igual eu falei no início, que só quer sombra e água fresca, desanimado mesmo. E vocês estão sempre se despertando e buscando mais. Quinto projeto, diga evangelização. Marcos 16, verso 16 a 20, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É tempo de pregar mesmo, de incomodar. Peguei a minha esposa Maria, que padre não pode casar, mas depois que eu aceitei Jesus, me casei. Ela está lá orando por mim, todo dia ela liga. E aí? Ô Maria, estou igual aquela mulher lá, vai tudo bem, Maria. Amanhã, hoje é o último dia meu, completa 12 dias que eu vim para cá. 12 dias. Me lembro um dia que eu fui pregar no metrô de São Paulo. Nós saímos de um vagão para o outro, até que a polícia pegou eu e Maria. Falei: Maria, nós vamos pregar só à noite nas igrejas. Então de dia vamos pregar no metrô. Esse povo está indo para o inferno. Vamos falar de Jesus do céu. Eu dava um grito no metrô.
levantar toda a força dos meus pulmões, eu gritava, tam, pi, tutu, tatá. Aí o povo achava que já era tiro que estava saindo ali. Aí eu falava, gente, eu era padre, pegava uma revista do R.R. Soares, tem meu retrato na capa, o padre que virou pastor. Aí, aqui, eu era padre, não estou aqui para vender nem queijo, estou para falar de Jesus. E ali muita gente aceitou Jesus. Evangelize. 6º projeto, diga discipulado. Discipulado. Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus falou, ide, fazei discípulo. É você ganhar uma pessoa para Jesus e cuidar dela. Não abandone, não. Eu aceitei Jesus no meio da missa. Vocês acham que aquele crente me largou para lá ou ele cuidou de mim? Nosso Deus. E eu deixei de ser padre. Quando era padre eu ganhava muito dinheiro, porque dinheiro, eu tinha uma tabela lá, batizado, batismo tantos reais, crisma tanto, casamento tanto, missa para defunto, missa para as almas do purgatório, tanto. Depois de crente, eu falei, meu Deus, na igreja evangélica, tudo de graça. Batiza não paga para batizar. Casa não paga para batizar. E outra coisa, o pessoal morria. Aí que eu ganho a fonte maior de renda de um padre, é depois que a pessoa morre. Que todo ano. Mas depois de crente, eu fui ver que na Bíblia não tem purgatório. Na Bíblia não tem dia de finados, ué. Isso foi inventado pela palavra ou por Roma? Pela tradição da igreja. Então, meus irmãos, evangelização, você pregar o evangelho, discipulado, você cuidar, levar a pessoa para uma reunião num lar, num pequeno grupo, participar da vida da igreja. Você vai discipular. E 7º projeto, diga comigo, ação social. É o que o pastor ia falar hoje, né? A participação nossa, o nosso agir cristão. Se você vê alguém precisando e não faz nada, ele foi embora, estava com fome. E você tinha condições de providenciar um prato de comida para matar a fome daquela pessoa. Entendeu? Fides queres intellectum. A nossa fé não é uma fé cega, faca molada, como diz o Gilberto Gil, é uma fé racional, mas é uma fé que manifesta-se no nosso agir de amor. Então, repita de novo. Santificação. Adoração. Comunhão. Com Deus e meus irmãos. Avivamento. Evangelização. Discipulado. E ação social. Não estou dando para ver direito o relógio, mas 5 minutos finais. Eu quero dizer, irmãos, nasci numa família católica, fui ser padre, que eu falava, mãe, eu quero ser padre para ajudar os pobres e ajudar os jovens a tirá-los das drogas. Estudei, fui padre ali em Valadares, até que o irmão foi lá na missa. Ele chegou lá, foi uma surpresa para mim. Eu falei, o senhor aqui? Ele falou, padre, o senhor não me convidou, padre? Eu vim, uai. O senhor não falou que ia deixar eu falar de Jesus na missa, padre? Eu preparei minha mensagem. Eu estou preparado. Eu falei, meu Deus, para que eu convidei? Aí tive que deixar o homem pregar. Ele abre a Bíblia lá na missa em João 8,32. E conhecereis a verdade e começou a falar de Jesus. Os católicos começaram a chorar. E o que eu mais gostei nele, que ele não falou mal dos católicos. E não falou mal da igreja católica, e não falou que a igreja dele fosse melhor do que a minha. Primeira coisa, eu que aprendi que salvação é pelas obras, nunca vou me esquecer. Primeira coisa que ele falou lá no altar, ele falou, gente, a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus, por meio da fé. E ele falou tanta coisa boa, que os católicos começaram a chorar na missa. Tinha um homem sentado igual o senhor, parecido até com o senhor, fortão, como é que o senhor chama? Hein? Igual o Joelmir. E sou fortão mesmo, hein? Glória a Deus. Aleluia. E ele era fortão também. Eu sei que ele se levantou, eu pensei, vai dar um murro no crente que está pregando. Eu falei, ele não está gostando da pregação. Não, ele veio, foi para o meu lado, ele me agarrou, ele me levantou na missa e ficou chorando, o padre. Pelo amor de Deus, padre Nivaldo, traz esse crente para pregar mais para nós. Entendeu? Ele não sabia que daí a 5 minutos, eu e ele
E muita gente, nós íamos nos converter. O irmão não criticou minhas imagens, não dá tempo, não. Que eu ensinava 40 coisas erradas numa missa, num testemunho não dá. Por isso que eu gravei meu DVDzinho, meu materialzinho. Pessoal, eu vou deixar o testemunho do pastor Nivaldo completo aqui embaixo na descrição. Então, se você tiver curiosidade, se você quiser saber mais, tem aqui pelo menos 2 vídeos de testemunho do pastor Nivaldo completo, onde ele conta toda a sua trajetória no seminário, ele conta toda a sua trajetória quando ele, lá com os pais, que ele tinha o desejo de ser padre, fazer o bem para as pessoas, até que ele se torna um padre lá de Governador Valadares, e tem lá a sua diocese, onde ele era padre, ele exercia o seu sacerdócio, e a comunhão ali entre a comunidade, né? E ele permitiu que um irmão lá da presbiteriana, da igreja presbiteriana, fosse lá na igreja dele dar uma palavra, e esse irmão foi lá na missa de domingo à noite, e ele deixou o irmão falar uma palavra lá, e o irmão foi pregar sobre a salvação pela graça, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, né? E não por obras, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, e aquilo comoveu, tocou no coração de todos, e todos ali se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Não que os irmãos ali não fossem convertidos, mas é que existe uma diferença entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. E o pastor Nivaldo vai explicar aqui, dá uma olhadinha só que ele vai falar agora, ó. Depois o pastor no final certamente poderá falar, mas, irmãos, eu ensinava 40 coisas erradas na missa, eu falava, gente, vocês vão morrer e vão para o purgatório. Só o padre pode salvar vocês. Depois de crente eu vi, na Bíblia não existe purgatório e nem reencarnação. Os 10 mandamentos eu ensinava tudo errado. Eu falava, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome. Eu estava ensinando errado, porque não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o terceiro. O segundo padre é proibido de ensinar. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Eu não podia ensinar porque eu estava cheio de imagem ali. Santo Antônio, São Sebastião, Senhora Aparecida, São Brás, de benzer gargantas, Santa Luzia, de benzer os olhos, São Caetano de Chopotó, São Caetano da Providência. Você está sem dinheiro, precisando, vai rezar. Irmãos, eu gostei dele porque ele não fez igual um pastor que chutou a imagem da Senhora Aparecida na televisão. E eu não gostei daquilo. Ainda mais eu que nasci dia 12 de outubro, dia da Senhora Aparecida e dia das crianças, né? Vamos dizer assim. Mas lá em casa queria até que eu chamasse Aparecido. A minha mãe falou, vai chamar Nivaldo. Mas eu gostei que ele respeitou as imagens. Um dia entrei numa casa, tinha tanta imagem, parece que a pessoa estava me provocando. Aqui, eu tenho um aqui de 1,20 m que eu ganhei essa semana. Me provocando. E era líder da igreja católica. Eu falei, ó, imagens muito bonitas, muito bem feitas. Não falei nada, mas convidei para ir no culto à noite, lá em cidade perto de Uberlândia. À noite aquela pessoa foi e levou todos os amigos da liderança da igreja. Todos. Ela foi a primeira a aceitar Jesus. Todos. E na igreja eu expliquei que a Bíblia manda tirar as imagens de dentro de casa, para que não haja maldição para os pais, para os filhos, para os netos e os bisnetos. Maldição de idolatria, o pastor Natalino fez referência aqui. A idolatria e a pornografia andam juntas. E a idolatria traz maldição até a 3ª e 4ª geração. E ele não criticou minhas imagens. Por que eu ensinava essas 40 coisas erradas na missa? Por quê? Eu não sabia que era errado. Eu era cego. E a diferença do padre para o pastor. Pastor segue Bíblia. Crente só obedece o que está na Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. De fide et moralis, de fé e moral. Crente segue Bíblia. E o juramento do padre? Padre segue Bíblia ou segue mais a tradição da igreja? Mas tudo que eu ensinava errado é da tradição da igreja. Purgatório foi criado lá
O ano 503 depois de Cristo é que começaram a rezar para defunto. Purgatório foi 1439 no Concílio de Florença, que foi depois consolidado no Concílio de Trento. Mas não existe purgatório. E não adianta rezar para quem já morreu. Irmãos, eu celebrava a missa, eu dava a hóstia, o pão, o vinho eu bebia sozinho. E domingo eu celebrava 6 missas. Toda a missa eu bebia 2 cálices de vinho. 6 vezes 2, 12. Por que eu não dava o vinho? Eu estava seguindo a Bíblia ou a tradição? E a palavra vinho em grego, digam comigo, oinos. Jesus não usou oinos, ou vinho com álcool, na Santa Ceia. Jesus ali usou o fruto da vide. Aqui nesta igreja usa vinho com álcool na ceia ou usa o fruto da vide, o suco da uva? Que é o memorial do sangue de Jesus que nos purifique de todo pecado e nos livre de todo mal e atrai as bênçãos que precisamos. Irmãos, a exomologuese, confessar os pecados com o padre. Quem é que está aqui que já confessou pecado com o padre alguma vez na vida? Levante. Ai, quanta gente. Mas não precisa mais, pois eu vou lhe dizer. A pessoa confessava, eu falava, ego te absolva peccata tua. Eu te perdoo dos teus pecados. Em nomine Patris, et Filius, et Spiritus Sancto. Eu dava o perdão. O dia que eu estava bravo, o povo sabia. Eu não perdoava, não. A pessoa chorava, confessava. Eu falava, a senhora não está merecendo perdão. O senhor não vai ganhar o perdão hoje, não. Volta domingo que vem. Agora, quem foi católico ou quem é católico sabe por que o padre perdoa. E às vezes o padre não perdoa. Por quê? Porque eu estudei teologia dogmática, sistemática, e estudei ramartiologia, onde eu aprendi com os padres que eram meus professores, que vieram de Roma, do Vaticano, lá em Caratinga. Eu aprendi que só o padre tem, no grego, exousia. Só o padre tem autoridade, poder na terra, para perdoar os pecados da humanidade, ou negar o perdão. Depois de crente eu vi na Bíblia, 1 João, capítulo 1 João, capítulo 2, eu vi na Bíblia que não é o padre, também não é pastor que tira pecado de ninguém, é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? Então diga para quem está do seu lado, lute para não pecar mais. Irmãos, meu tempo acabou. Então eu quero fazer uma oração para terminar. Meus irmãos, eu prometo a vocês que eu vou fazer uma live especial só sobre os dogmas católicos, com datas e com o modelo de instituição, e a gente vai aprender qual que é o conceito, ser bíblico, de onde é que vem, por exemplo, as fontes de inspiração para se fazer um dogma. É a Bíblia? Será que realmente a fonte de inspiração para todo o conceito dogmático, todo o conceito da tradição da igreja, será que realmente é bíblico? Por exemplo, lá no ano de 1890, começou a veneração a São José. Será que essa fonte ela é bíblica? E por aí vai. A gente tem, por exemplo, a Constituição da Água Benta, né? Como é que isso é um dogma da igreja, é uma tradição da igreja? Quando que isso iniciou? 788, mas será que é bíblico isso? Então são coisas que tem fora das escrituras, que foram introduzidos dentro da igreja por padres, por teólogos católicos, e eles dizem ser bíblicos, dizem ser cristocêntricos, dizem ser contidos na palavra, só que não está no evangelho. Então a gente vai explicar isso em uma outra live. Vamos ouvir o pastor Nivaldo fazer oração, ele que é ex-padre, ali de Valadares, e vamos continuar reagindo aqui. Vou orar, pastor. Vou orar para terminar. E Roma não foi feito num dia só. Tem uns 15 anos que eu vim aqui. Daqui a 15 anos eu volto de novo. Pode preparar, pastor. Eu volto. Se Jesus não vier antes, porque eu não venho todo ano. Essa vez a minha vinda aqui foi aquela vinda da fé, saí de Minas, a Maria está lá orando. Todo dia ligando. E aí, vai vir hoje? Não, Maria. Aí ontem eu falei, amanhã não sai daqui. Amanhã não sai desse hotel aqui na pousada ali. Glória, ainda vim com meu filho, minha nora e meu netinho. Mas, irmãos, foi tão bom ter passado aqui esses dias, ganhado almas para Jesus.
Estou com saudade da Maria. Nossa Deus, é tão bom a gente casar. Todo padre devia casar com viúva. A Maria era viúva, com 4 filhos e 9 netos. Da outra vez que eu tive aqui, a Maria veio comigo, pastor Natalino, nos colocou num hotel, é muito bacana. A Maria falou, você vai voltar? Eu falei, é lá que eu vou, Maria. Vou lá. Ali é fonte de águas límpidas. Aquele lugar que tem uma fonte aqui nessa igreja inesgotável. Quem entra aqui mata a sede mesmo. Não é fonte de águas sujas, turbulentas. Não. Como diz o Simon, não é trouble waters, não. É águas límpidas. Águas tranquilas. Que o Senhor, nosso pastor, está aqui. Então, irmãos, eu vou terminar. Gostaria de falar outras coisas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode guardar meu telefone, ligar para mim. É lá de Minas, 31 é o meu código. 98834. Aqui é 98834 5216. Eu estou falando aqui porque às vezes depois você tem uma dúvida, alguém aqui da sua família que precisa de uma oração. Então liga 31 98834 5216, que eu vou ter prazer de atender e de orar por sua vida. Eu vou terminar do jeito que o crente terminou. Sabe como é que ele terminou? Vou terminar e orar do jeito que ele fez. Ele terminou falando uma coisa na missa que padre não sabe. Eu não sabia. Não sei se vocês sabem. Aliás, outro dia, muitos aqui sabiam. A maioria sabia. E eu era padre e não sabia. Ele falou na missa, gente, que loucura. Eu não sabia. Para mim hoje é a parte mais importante da Bíblia. Sabe o que ele falou na missa? Ele falou na missa que toda pessoa que o seu nome não estiver escrito no livro, ele falou isso, quem não tem seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo, uai. Quando ele falou aquilo na missa ali, ele estava indo tão tranquilo, tão light, tão diet, tão soft, nada de hardware, just software. Ele estava indo tão bem, tão devagar, de repente ele falou aquilo. Quem não tem seu nome escrito no livro da vida, vai ser jogado, não é no inferno não, é no lago de fogo, com a besta, o anticristo e o falso. Ai, irmão, assustou todo mundo, eu também ali, eu de batina ali, levei um susto, mas ele falou, calma gente, tem uma solução. Apocalipse 3, versos 19 e 20, Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, abrir o seu coração. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí ele falou assim, calma, porque para ir para o céu é só fazer 3 coisinhas. Todo mundo prestou muita, ficou conectado. Ele falou, para ir para o céu é só fazer 3 coisas. Ele falou, primeiro, arrepender-se dos pecados e lutar para não pecar mais. Segunda coisa, ele falou, é crer e abrir o coração e aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor. E terceiro, ele diz, quem crê e for batizado será salvo. É batizar e seguir a tradição da igreja ou a Bíblia? O pastor segue a Bíblia, o padre segue mais a tradição, por causa do juramento do padre, da obediência, mas não é a palavra. A obediência ao magistério da igreja. Aí ele falou aquilo, arrepender-se dos pecados, aceitar Jesus, batizar. Aí ele terminou com a última flecha. Como eu disse aqui, de um cariri-chocó, de um chucuru, de um pancararu, de um funiô do Pernambuco, um chavante, tribo do Juruna, lá da Barra do Garça, como aqueles índios lá, Machacalis, Krenak, Caxinauá. Foi uma flecha certeira, que ele falou assim, quem nesta missa, nesta noite de domingo, quer agora entregar sua vida a Jesus, quem quer aceitar Jesus como seu único Salvador, seu único Senhor, aqui nesta missa, fique em pé, levante a mão e ore comigo. Irmãos, muita gente chorando, levantou suas mãos ali, muitos chorando se entregaram a Jesus. E eu que era o padre,
o Espírito Santo me tocou. Quando eu vi, eu dei um pulo, levantei a mão de batina e tudo. Irmão, eu também quero aceitar Jesus aqui agora. E quando ele olhou, quando ele viu aquela quantidade de gente, até o padre se convertendo, ele falou: quem está aceitando Jesus de coração, vem aqui para frente do altar. Quando eu saí do altar e vim de batina ali, de túnica, estola, eu não fui o primeiro, muita gente correu na minha frente para aceitar Jesus, mas quando eu desci, comigo quase 200 católicos vieram naquela noite ali. Foi assim. Teve gente que ainda falou: o padre Nivaldo ficou doido, virar crente na hora da missa. Fiquei doido por Jesus, viu? Fiquei doido por Jesus. E hoje estou agradecendo 33 anos. Escrevi a carta para Roma, foi parar nas mãos do Papa João Paulo II. Saí da Igreja Católica em paz. Tem meus filhos, a Maria está lá, mas tem meus filhos, o Felipe, que está lá em Coromandel, perto de Uberlândia. Wagner está aqui comigo, Alexandre, Adriana, minha família está lá me aguardando. Mas eu quero orar agora por todos. Hoje eu sou feliz com Jesus de verdade e com a Maria do meu lado. Eu não posso deixar a Maria, não. Glória a Deus. Abra suas mãos aí que eu vou fazer uma oração. É minha última pregação aqui em Santos. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. O pastor Natalino é tão bom. Me telefonou para falar que eu podia vir para cá, Senhor. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece cada um que está aqui, a situação de cada um.